Seja bem-vindo à 86ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte: sabendo que seno de x é igual a 3/5 e que x pertence ao primeiro quadrante, calcule o cosseno de x, a tangente de x e a cotangente de x. Bom, gente, antes de resolver este exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nessa conta, pode contribuir através do Pix ou através do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, depois do meu merchan, voltando aqui ao exercício. Começando a resolver pelo item A. O enunciado me disse o quê? Que seno de x é igual a 3/5 e que x pertence ao primeiro quadrante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar de uma das relações trigonométricas, de uma das relações fundamentais da trigonometria para resolver. Perceba, eu preciso aqui calcular o cosseno de x. Eu tenho aqui, ó, essas 5 relações fundamentais da trigonometria, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma na qual consiga isolar o valor, o cosseno de x, e assim descobrir o seu valor. E se você observar aqui, ó, você vai ver que a primeira relação aqui, ó, a primeira relação fundamental, é a mais indicada para fazer isso. Por quê? Porque o enunciado me deu o valor do seno, não me deu do cosseno. Então, posso aqui, ó, substituir aqui o valor do seno, isolar o cosseno e assim descobrir o valor dele. Então, ó, aplicando a primeira relação fundamental da trigonometria, eu vou ter, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seno de x é 3/5. Portanto, eu vou ter, ó, 3/5 ao quadrado, porque ó, aqui na relação eu tenho seno ao quadrado de x. Se seno de x aqui no enunciado vale 3/5, este valor vai ter que ficar o quê? Ao quadrado. Então, eu vou ter, ó, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3/5 ao quadrado é 9 sobre 25. Por quê? 3 vezes 3, 9, né? 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Cheguei aqui, ó, para isolar o cosseno ao quadrado, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar este valor e passar para o outro lado. Só que se ele passa para o outro lado, o que acontece? Seu sinal inverte, ele fica negativo. Se deste lado da igualdade é positivo, do outro lado da igualdade vai ficar negativo. Então, eu vou ter, ó, cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 9 sobre 25. Aplica aqui, ó, o MMC. O MMC aqui entre esses dois fatores vai ser 25. 25 vezes 1, 25. 25 dividido por 25, 1. Vezes menos 9, menos 9. 25 menos 9, 16. Então, eu tenho 16 sobre 25. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25. Agora, para descobrir o valor do cosseno, o que eu faço? O cosseno aqui está ao quadrado, então tem que passar essa potência ao quadrado para o outro lado. No que eu jogo ela para o outro lado, ela vai o quê? Na operação oposta. Qual é a operação oposta da potência? É a radiciação. Então, quando eu passo a potência ao quadrado para o outro lado, o que eu vou ter? Eu vou ter uma raiz quadrada. Então, eu vou ter, ó, cosseno de x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25. Agora, qual é a raiz quadrada de 16 sobre 25? É 4/5. Por quê? Ó? Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. Então, cosseno de x é igual a mais ou menos 4/5. Então, eu tenho como resposta, ó, cosseno de x igual a menos 4/5 ou cosseno de x igual a 4/5. Aí você me pergunta, tá, como é que eu vou saber qual dessas duas respostas é a verdadeira? Porque aqui tem dois valores. Simples, gente. Observe o que diz o enunciado, ó. Sabendo que seno de x é igual a 3/5 e que x pertence ao primeiro quadrante. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar aqui o círculo trigonométrico. Vou marcar os quadrantes, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E vou marcar os sinais da função seno e da função cosseno. Vocês sabem, né, que a função cosseno de x ela está relacionada à abscissa x do plano cartesiano. Logo, os seus valores são o quê? Positivos no primeiro e no quarto quadrante e negativos no segundo e no terceiro. Como é que eu sei disso? Simples, gente.
como a função cosseno de x está relacionada à abscissa x, você sabe que depois desse ponto central aqui, ó, que é onde eu tenho um zero, depois dele, o que eu tenho? Valores reais positivos. Aqui eu tenho todos os números que maiores do que zero, então os valores reais positivos. Antes deste ponto, que é o marco zero, o que eu tenho? Valores reais negativos, ou seja, todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números reais são negativos, ou seja, menos meio, menos 1, menos 10, menos 1 milhão. Deste ponto aqui, ó, para trás em x, eu tenho os números negativos. Deste ponto aqui para frente, eu tenho o que? Os números positivos. Então, ó, a função cosseno ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante, negativa no segundo e terceiro. Agora, a função seno, qual vai ser o comportamento dela? Bom, a função seno está relacionada à ordenada y do plano cartesiano. E em y, o que eu tenho? Deste ponto para cima, os reais positivos. Deste ponto para baixo, os reais negativos. Então, y, né, vai ter o quê? Valores negativos deste ponto para baixo, positivos deste ponto para cima. Isso quer dizer o quê? Que a função seno ela é positiva no primeiro e no segundo quadrantes, negativas no terceiro e no quarto. Aí você pergunta, tá, entendi isso aqui, mas qual é o valor? É simples, gente, ó. Se você entendeu aqui, ó, os sinais da função seno e da função cosseno, você vai saber qual é o valor. Por quê? Que diz aqui o enunciado, ó, seno de x é igual a 3/5 e que x pertence ao primeiro quadrante. Então tá aqui, ó, no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a função seno é positiva ou negativa? Opa, é positiva, porque daqui eu tenho o quê? Valores de y, ó, positivo. No primeiro e segundo quadrante, valores de y positivo. Então, seno é positivo. Por isso que o valor aqui, ó, é positivo, ó, 3/5 positivo. Se o seno é positivo, o cosseno vai ser o quê? No primeiro quadrante, ó. Primeiro quadrante, cosseno é o quê? Positivo. Aqui eu tenho os valores em x, ó, positivos. São os valores maiores do que zero. Então, a resposta correta é 4/5, positivo. Então, este aqui é o valor do cosseno para este valor de seno, que corresponde a este valor de seno. Ou seja, o ângulo ou o arco que no ciclo trigonométrico tem seno igual a 3/5, possui o cosseno igual a 4/5. Ele está aqui ó, no primeiro quadrante, ele é positivo. Portanto, ó, é um arco que se encontra no primeiro quadrante. Agora vamos para o item B, tangente de x. Bom, para resolver isso aqui, vai ser mais fácil ainda. Por quê? Eu tenho esta relação trigonométrica aqui e vou aplicá-la. Então, tenho a tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. O seno já me foi dado enunciado. O cosseno eu descobri o quê? No item anterior. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir os valores. Então, eu tenho a tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Seno de x é 3/5, cosseno é 4/5. Aplico a propriedade de divisão que envolve fração. Então, essa fração vai passar para cima, invertida e multiplicando. Então, eu tenho o quê? 3 vezes 5, 15. 5 vezes 4, 20. O que eu faço agora? Simplifico essa fração. Essa fração aqui, ó, os seus números, seu numerador e seu denominador, são múltiplos de 5. Então, vou dividir ambos por 5. Então, 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, eu tenho o quê? Que essa fração aqui, ó, simplificada, é igual a 3/4. Então, ó, a tangente de x aqui, ó, para esse valor de seno, esse valor de cosseno, é 3/4. Aí vem. Ela é positiva ou ela é negativa? Bom, gente, ela é positiva porque, ó, aqui está o círculo trigonométrico, aqui está o eixo das tangentes. Se você assistiu a este curso de trigonometria desde o início, né? Você deve ter assistido a aula onde eu falei o quê? Sobre a função tangente, sobre as suas características, seu domínio, sua imagem, seu período, seus sinais. Você sabe o quê? Que você lê os valores da tangente de qualquer arco no eixo das tangentes. Que deste ponto aqui, ó, para cima, eu tenho o quê? Valores positivos para a tangente. Deste ponto para baixo, valores negativos. Por quê? Ó? Porque a tangente de qualquer arco, você vai ler assim, ó. Você sempre vai traçar uma linha auxiliar da esquerda para a direita. E se essa linha auxiliar, ó, parte aqui da esquerda para a direita, passa pelo terceiro quadrante, pelo centro, pelo primeiro quadrante, ela sempre vai tocar o quê? Em valores de y positivo.
Se a linha auxiliar parte da esquerda para a direita, mas ela vem aqui ó, de cima para baixo, ela passa pelo segundo quadrante, passa pelo centro, pelo quarto quadrante, eu tenho aqui valores negativos. Então, se eu tenho aqui valores positivos, ó, o seno se encontra no primeiro quadrante, isso quer dizer o quê? Que o seno, o cosseno e a tangente também se encontram no primeiro quadrante, isso aqui, ó. Então, ela é positiva, ela tem sinais positivos. Então, agora, prosseguindo, item C, cotangente de x. Cotangente é o quê? Cosseno sobre seno. Pego aqui minha relação e levo, mas eu também tenho que é 1 sobre tangente. Então, ó, peguei a relação. Eu tenho o valor do cosseno? Tem o valor do seno? Tem, ó. Cosseno é 4/5, seno 3/5. Aplica a propriedade de divisão entre fração. Então, ó, este valor aqui, ó, passa para cima invertido multiplicando. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho aqui 3/5, eu vou ficar com 5/3, porque ó, o numerador vai virar denominador, o denominador vai virar numerador. Multiplico, o que eu vou ter? 4 vezes 5, 20. 5 vezes 3, 15. Vou ter 20 sobre 15. O que eu faço agora? Divido em cima e embaixo por 5. Por quê? Porque ambos são múltiplos de 5, eu vou simplificar a fração. Então, 20 dividido por 5, 4. 15 dividido por 5, 3. Então tem, ó, 3 quartos. Não, 4 terços, né? 4 terços, gente, corrigindo, 4 terços. Agora, a outra forma de fazer isso aqui é, ó, tangente, cotangente também é igual a 1 sobre tangente. Então, se eu aplico o mesmo princípio, o que eu tenho? No item B, eu descobri o valor da tangente. Então, basta substituir aqui. Então, eu tenho 1 sobre 3 quartos. Aplica a propriedade de divisão que envolve fração. Então, essa fração vai passar para cima, invertido e multiplicando. Então, eu vou ter 1 vezes 4 terços. Então, eu tenho 4 terços. Então, ó, você pode ir por um desses dois caminhos aqui. Se você já tem a tangente, ó, você pode ir por este caminho. Então, ó, descobri aqui o valor. Agora, é positivo? Por que é positivo? Porque é simples, gente. Ó, a cotangente, ela está relacionada aqui, ó, ela é o inverso da tangente. E ela se relaciona desta forma aqui no ciclo trigonométrico. Aqui tem o eixo das cotangentes. E a cotangente, assim como a tangente, ela vai ter o quê? Valores positivos e negativos a partir de um determinado ponto. Só que a tangente, ela se relaciona, né, o eixo das tangentes, com o que? A ordenada y do plano cartesiano. Por quê? Porque ela é paralela à ordenada y. Por isso que o eixo das tangentes ó, fica aqui assim. Ó. Agora, o eixo das cotangentes é paralelo ao eixo x do plano cartesiano. Então, o que tem? Ó? Deste ponto aqui para frente, valores positivos. Deste ponto para trás, valores negativos. Meu seno está no primeiro quadrante, meu cosseno também está no primeiro quadrante, então tem o que? Se está no primeiro quadrante, o valor da cotangente também vai ser positivo. Por isso que aqui ó, dá 4 terços positivos. Perceba, gente, isso aqui ó, é mais uma questão conceitual, né? Eu não precisaria nem estar abordando aqui os sinais da função cotangente, mas por que eu estou abordando? Simples, para que vocês observem e consigam, né, carregar esse conceito e criar relações a partir dele. Por quê? Você leu o enunciado aqui, ó, diz, ó, seno no primeiro quadrante. Se você já tem o conceito que envolve a função seno, suas características, seus sinais, você já percebe, ó, opa, o seno está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, função seno é positivo. Então, meu valor de cosseno também vai ter que ser positivo. Meu valor de tangente também. Meu valor de cotangente também. Por quê? Porque você já vai ter o quê? Você já vai ter na sua mente essas relações montadas, por quê? Porque você já tem o conceito que é o quê? Que é a característica dos sinais dessas funções. Bom, gente, eu vou encerrar esse exercício por aqui, né? Eu acabei aqui de responder o item C. Caso vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o like de vocês. E caso vocês tenham gostado deste canal, inscrevam-se, tenham bons estudos e até os próximos vídeos.